Oi, gente, vocês agora vão ver um trecho do lançamento da minha campanha, o elogio que o Rogério Schecker fez para todo o modelo que a gente desenvolveu. Bom, eu espero depois os comentários e muito apoio. Boa noite a todos. Obrigado, equipe doutora Roberta, pelo convite. Vamos lá. Eu queria trazer aqui alguns pontos de que a equipe já estar anunciada é uma vantagem gigantesca com relação a outros candidatos que não anunciaram ainda. Não é apenas mais braço, é um accountability coletivo. Se alguém tem uma opinião e não percebe uma determinada coisa, outras pessoas que têm um nível de julgamento tão bom quanto o da Roberta vão estar lá para abrir os olhos. Mas isso, pensa, a gente comete erros, gente. Às vezes querendo fazer o melhor. Então, essa equipe ela não tem apenas mais braço, que é fundamental para produzir mais para a cidade, como ela vai ter uma rede um filtro de julgamento que eu acho que é muitíssimo útil para que se erre menos, porque se errar sempre vai se errar. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu queria trazer um aspecto de que a gente aprende na escola que o legislativo legisla, e o que é legislar é fazer leis, né? E eu até vi, acho que não foi material de filho meu, não, mas foi algum material que... foi o de uma amiga minha, que mandou um livro de escola, e estava escrito lá que o legislativo cria leis e o executivo obedece às leis. As coisas que ainda estão ensinando no colégio. Só o executivo obedece às leis, gente, os outros não, tá? Então, assim, a gente tem esse conceito de que o legislativo cria leis. Sim, eles que criam as leis e modificam as leis e finalizam leis que não fazem mais sentido, é o caso de muita coisa aqui em São Paulo. Mas eu queria trazer um aspecto novo que está muito explícito na campanha e na missão da Roberta, que é legislar e fiscalizar o executivo. Essa função de fiscalização é absolutamente fundamental, porque a gente sabe quais são as tentações que têm os prefeitos. E, às vezes, as tentações são puramente eleitoreiras, às vezes elas são puramente fisiológicas, corporativistas, lobistas. Então, a gente tem nos vereadores a nossa esperança de fiscalizar o executivo. A fiscalização é absolutamente fundamental. E nessa hora de fiscalizar, para você fiscalizar e falar, espera um pouquinho, não pode fazer isso, isso tem um custo político. Você vai enfrentar o prefeito, vai enfrentar o partido, vai enfrentar os apoiadores do prefeito, que talvez tenha uma base montada na Câmara. Então, tudo isso tem um custo político. E custo político é aquilo que é o teste de caráter de um mandatário. Porque todas as atitudes, todas não, mas a maioria das atitudes difíceis e que tem realmente efeito, elas têm um custo político alto. Elas não vão agradar todo mundo. Elas vão desagradar, inclusive, uma parte da sua base. Então, se você nessa hora estiver pensando única e exclusivamente em agradar, em não desagradar, em agradar sua base e ser reeleito, você não vai tomar as decisões que implicam custo político, que é a grande maioria delas. Então, aqui eu trago dois aspectos. Um é o caráter de quem você está votando, e o segundo é o seguinte, às vezes, por erros honestos, você deixa de ver alguma dessas consequências. E ter uma equipe como a Roberta está fazendo acaba gerando o que eu estou falando, que é essa accountability ampliada, essa responsabilização coletiva. Pô, num grupo desse fica meio mal, né? Chega alguém lá e fala assim, quando vamos fazer isso? Mas não tem tanto problema, não tem tanto problema. Não sei se alguém já viu ou não viu, mas vamos fazer? Não dá. É muito aberto, é muito compartilhado. Nem que você tenha uma tentação dessa, o grupo vai deixar. Você tem que aparecer também perante um grupo que colocou o seu nome na reta agora nas eleições. Se dá a outra, as duas André... Não, estou fora. E eu conheço essas mulheres, elas vão falar, estou fora, para alguém que sugerir
fazer alguma coisa fora da linha. Você está rindo, né, Roberta? Mas você sabe, né? Tudo mulher brava. No bom sentido. No bom sentido. Não admitem passar das linhas que não podem ser passadas. E eu queria falar de mais uma coisa, que você pode aprovar leis, você pode fiscalizar, e você tem emendas, que são valores de dinheiro que já são pré-direcionados para mandatários. Então, cada mandatário tem valores monetários que podem ser investidos em alguma coisa. Não é que eles vão dar dinheiro para a população, mas eles vão aprovar, eles têm uma enorme liberdade de escolher o que eles vão aprovar para utilizar aquele dinheiro que é alocado para eles, que são as emendas. E o que fazem os mandatários, os vereadores? Vamos lá, não quero generalizar, porque já existe hoje na Câmara um grupo de vereadores super decentes e a gente espera que esse grupo vá aumentar e muito agora em 2020. Mas qual é a tentação aqui? Tudo uma questão de tentação na política, né? E qual é a tentação? Espera um pouquinho. Eu tenho aqui 5 milhões para usar e para alguma obra, para alguma melhorar alguma coisa, alguma parte da cidade, investir em alguma coisa. Posso fazer isso para educação? Posso fazer isso na calçada? Na calçada acho que não é um bom exemplo. O que eu faço? E aí, o que acontece com a maioria dos políticos, principalmente os políticos da política velha? Eles vão ver como que aquelas emendas podem maximizar o quê? Votação na próxima eleição, porque o maior objetivo deles é manutenção de poder. Então, a tentação é gigantesca. E não que eles façam necessariamente alguma coisa ruim, mas eles vão fazer, talvez, num reduto eleitoral deles e não onde mais precisa. Então, você percebe que assim, o difícil da política é que a política ela tem das mesmas características de desafio da ética. Porque o dilema ético não é entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, se eu oferecer aqui para todo mundo, o que você prefere? Você prefere ajudar uma menininha na rua ou roubar o pirulito da menininha na rua? Essa resposta é fácil. Agora, entre roubar o pirulito da menina na rua e beliscar a menina, que são dois males, qual é o dos dois males? Se você só tiver os dois, qual você atende? E na política tem muita coisa parecida. Você tem os dois extremos e você tem um meio gigantesco. Você tem o certo com certeza e o errado com certeza. Agora, dar dinheiro para construir um posto de saúde em alguma região de São Paulo pode ser ruim? Ruim não pode ser. Mas pode estar numa zona cinzenta, porque ela está sendo feita num lugar onde já tem postos de saúde suficiente, mas eu estou fazendo isso por interesses puramente eleitoreiros? Pode. E como é que você vai controlar esse negócio todo? Quer dizer, além de descobrir se tem o certo e o errado, se está contribuindo com corrupção ou não, você ainda precisa ver se os critérios estão bons? Bom, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, que eu não sei se a maioria de vocês sabe. Ajudou a bancada do Novo Federal, os deputados federais, a estabelecerem critérios objetivos para determinação e orientação de emendas, porque eles também têm na Câmara. Então, o que aconteceu? Para a gente não ficar nesse achismo, mas foi uma decisão boa, não foi, foi eleitoreira, não foi, já pensou a gente ter critérios objetivos para saber o que é uma emenda bem encaminhada, bem aplicada? Pois ela foi lá junto com a Adriana Ventura e acabou criando esses critérios para a bancada do Novo na Câmara, na Câmara dos Deputados. Então, você já percebe que é uma pessoa que pensa diferente. Ela não está, assim, ela já está antevendo os problemas e já está se antecipando a eles. E apesar de não ter tido mandato, já tem uma experiência dessa de conhecer um pouco dos meandros, das tentações do jogo legislativo. Bom, tem mais um monte de coisa para falar, Roberta, porque são conceitos que levam o social para todas as frentes de trabalho, você não ignora, você é um liberal, mas você tem uma consciência social de quais são os efeitos, você faz uma classificação de vulnerabilidade das pessoas, que é um outro critério para saber quem ajudar primeiro, porque os recursos eles não vão dar para tudo que a gente quer fazer.
vai ter gente que vai ficar sem. Que critérios você usa? A gente estabeleceu todos esses critérios, está tudo escrito lá, está registrado. Se eu puder dar uma mão também nessa... O conceito está lá, é até um desperdício de tempo lá, mas a aplicação desses conceitos lá. E o último conceito, que é um conceito sensacional, que é, depois de estabelecer as dimensões de vulnerabilidade, como que você faz as coisas com mais recursos do que você tem? Milagre da multiplicação dos pães. Você vai ter que fazer alianças e parcerias. Com quem? Com o governo estadual, com o governo federal, com entidades da sociedade civil, com empresas, e aí vai. Então, esse conceito é um conceito super moderno de administração pública, que não se limita aos recursos que você tem do Estado, alavanca recursos da sociedade e alavanca a mão de obra da sociedade. Porque você tem pessoas que podem ter a disponibilidade de querer ajudar um candidato, ou uma ideia, ou um projeto, ou um mandatário no qual ou na qual ele acredite. Posso fazer uma última fala? Isso é muito importante. Pessoal, cuidado. Se você não fizer alguma coisa para essas eleições, você não pode reclamar depois do que acontece com a cidade. Se você fizer alguma coisa para essas eleições, você tem carta branca para você, sinal verde para você reclamar do que você quiser, porque você ajudou. E como é que a gente ajuda? Só votando? Não, votando certo. E votar certo é suficiente? Não, não é suficiente porque essa é uma obrigação. Então, na minha opinião, tem outras coisas para se fazer nessa campanha. Uma delas é escolher um candidato para apoiar. Liga para ele e fala, como é que eu posso te ajudar? Ele sabe. Se você não sabe como ajudar, eles sabem. E vocês têm aqui um excelente grupo capitaneado pela Roberta para fazer isso. A segunda coisa é você mesmo se candidatar. Não dá mais tempo. Então, agora você vai ter que escolher alguém para ajudar. Mas envolva-se no processo. Você não tem um voto só. Você tem 10, 20, 50, 100 votos por causa dos seus meios. Você pode ajudar e ser determinante na eleição de uma pessoa. Não com um seu voto, mas com todos os votos das pessoas que você pode influenciar. Isso é cidadania, isso é patriotismo, isso é lutar por um Brasil melhor, onde a democracia é revertida, no final, num país melhor. Só votar e votar bem é que nem aquele negócio de inglês, que antes era uma coisa a mais, hoje é só uma obrigação que você tem que ter, que não te coloca acima. Mas participar te leva muito além. Então, fica aqui a minha sugestão, mesmo porque eu garanto uma coisa para você. Se você fizer, você vai se sentir muito bem depois. Faça por você também, porque eu sinto utilizado. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Gente, empreender nunca é fácil, muito menos aqui no Brasil. Empreender no Brasil e na política é para poucos. Olha, o nosso projeto é um projeto inovador, é um projeto muito ousado, mas totalmente pensado e viável. Então, no dia 15 de novembro, quando você for à urna, lembre disso e vote nas propostas. Doutora Roberta, 30033.